Você está prestes a ouvir uma história que vai desafiar tudo o que você sabe sobre a realidade. Você já imaginou ver um garoto em todas as fotos de acidentes, mas nunca encontrá-lo em pessoa? Pois bem, esse garoto aparece em cada foto tirada ao longo da BR-373, mas ninguém nunca o viu de verdade. Estranho, né? A cada novo acidente, ele está lá, presente de forma inexplicável, mas sempre desaparecendo antes que alguém o note no local. Hoje, vamos tentar entender esse mistério que, por mais que tenha se repetido ao longo dos anos, ainda não possui explicações. Antes de começarmos, se você é curioso e gosta de histórias que desafiam a lógica, já se inscreve no canal. Fique por dentro de mistérios e lendas como essa, que vão deixar você com a pulga atrás da orelha. E não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tudo começou há anos, quando motoristas da BR-373 começaram a notar algo muito estranho. De repente, fotos de acidentes, feitas de forma corriqueira por outros motoristas ou até mesmo por pessoas que chegavam ao local depois de um acidente, começaram a mostrar um garoto. Esse garoto aparecia sempre nas fotos, mas o mais bizarro, ninguém nunca o via ali no momento do acidente. Imagine o cenário: um grave acidente de trânsito, câmeras capturando o local e o garoto estava ali, no meio da cena, como se estivesse esperando para ser fotografado. Mas ele nunca era visto a olho nu, nem pelas vítimas, nem pelas autoridades, nem pelos curiosos que chegavam para ajudar. Com o tempo, o número de fotos aumentou. E com isso, o mistério só se aprofundava. Motoristas e moradores locais começaram a ficar desconfiados. O garoto estava presente em tantas imagens, mas ninguém sabia quem ele era ou o que ele queria. Eles começaram a questionar: será que ele é um espírito? Um aviso de algo maior? Muitos até se perguntaram se ele estava tentando alertar as pessoas sobre os acidentes, como se fosse um fantasma amaldiçoado preso àquele lugar. Outros, mais céticos, preferiam acreditar que tudo não passava de uma coincidência estranha. Mas, conforme os relatos começaram a se espalhar, alguns começaram a pesquisar. E logo surgiu uma teoria que muitos acharam mais chocante ainda. Algumas pessoas acreditavam que o garoto nem sequer era humano. Havia quem afirmasse que ele era uma entidade, algo que não deveria existir no nosso mundo, mas que surgia justamente nas imagens como uma forma de mensagem. E você, o que acha disso? Pode um ser que não está fisicamente presente aparecer apenas nas imagens de momentos de tensão e desespero? O fato de ele sempre estar em fotos de acidentes e nunca ser visto de perto dava margem para todo tipo de teoria. Foi então que uma imagem viralizou. Uma foto clara, nítida, que mostrava o garoto em uma das cenas mais terríveis que a estrada já havia presenciado. Ela causou pânico e medo. Nessa foto, o garoto não só estava presente, como parecia mais consciente do que estava acontecendo. Seu olhar, que antes poderia parecer vago ou desinteressado, agora parecia quase fixo no fotógrafo, como se ele estivesse olhando diretamente para a lente da câmera, como se soubesse que estava sendo observado. Isso deixou ainda mais claro que algo estava errado. Mas, estranhamente, as pessoas que estavam no local, no exato momento do acidente, continuaram a afirmar que o garoto não estava lá. Você já parou para pensar sobre a possibilidade de que esse garoto não esteja tentando assustar, mas talvez apenas alertar? O que ele tentaria nos dizer? E o mais importante, por que ele só aparece nas fotos e nunca fisicamente? Isso nos leva a uma questão ainda mais perturbadora. Seria possível que, por algum motivo, a presença dele estivesse ligada ao destino das vítimas, como se ele fosse um espectador do trágico inevitável? Isso vai além de qualquer explicação lógica que possamos tentar dar. Afinal, como explicar que esse garoto,
claramente presente nas imagens, seja completamente invisível a todos os que estão ao redor dos acidentes. A teoria de que ele seria uma espécie de espírito perdido, preso à estrada, começou a ganhar força. Alguns diziam que ele poderia ser o espírito de uma criança que tinha falecido em um acidente antigo, talvez tão trágico que seu sofrimento o tivesse deixado marcado naquele ponto da estrada. Se fosse isso, o que ele estaria fazendo ali, sempre presente nas imagens e nunca nas ruas? Seria ele uma espécie de guia ou algo mais? Algo que nos observa, mas nunca se revela? E se a explicação for ainda mais assustadora? O garoto poderia estar tentando nos dar uma mensagem, algo que só podemos entender através dessas fotos, mas que nunca conseguimos compreender totalmente. Mas então, com o passar dos anos, o mistério só cresceu. O número de fotos com o garoto não parava de aumentar. As histórias sobre ele começaram a se espalhar ainda mais. Motoristas que passavam pela BR-373 à noite, por exemplo, diziam ter a sensação de estar sendo observados, como se algo estivesse ali, olhando-os. E não eram apenas os motoristas. Muitas pessoas começaram a relatar sonhos estranhos, nos quais viam o garoto em cenários de acidente, mas nunca em sua forma completa. Era sempre uma sombra, algo indefinido, como se ele estivesse se escondendo de propósito. E enquanto isso, a estrada parecia se tornar ainda mais perigosa. Os acidentes aumentaram e a presença do garoto nas fotos parecia acompanhar cada tragédia. Ele estava lá, em todas as imagens, e todos pareciam sentir que ele tinha algo a ver com a tragédia, mas ninguém conseguia entender o quê. O que ele queria? E por que ele só aparecia nas fotos e nunca fisicamente? Agora, com mais perguntas do que respostas, o que resta é tentar entender o que se passa nessa história. Afinal, o garoto que aparece nas fotos pode ser mais do que apenas um fenômeno estranho. O que será que ele está tentando nos dizer? E por que só ele aparece nas imagens e nunca na vida real? Essas perguntas permanecem sem respostas, mas o mistério continua a assombrar a BR-373. E o que você pensa sobre isso? O garoto é um espectro ou será algo muito mais sinistro? O mistério se aprofundou ainda mais quando um detalhe crucial passou despercebido por muitas pessoas, mas chamou a atenção de um grupo de investigadores amadores que decidiram ir a fundo na história do garoto da BR-373. Ao analisarem as fotos, perceberam que o garoto parecia sempre estar presente em momentos de grande tensão. E mais intrigante ainda, ele aparecia em diferentes pontos da estrada, mas sempre nas fotos, nunca fisicamente. As imagens eram feitas por motoristas de todas as partes, de diferentes horários, mas uma coisa era constante: o garoto estava lá como uma sombra que se materializava apenas para ser registrada, como se ele fosse parte integrante de uma realidade paralela. Um espectro invisível aos olhos humanos, mas visível apenas para as lentes das câmeras. Enquanto isso, as teorias sobre o garoto começaram a se multiplicar. Alguns moradores locais começaram a se convencer de que ele era uma espécie de espírito, mas não qualquer espírito. Seria ele um espectador das tragédias? Um ente que se alimentava da dor e do sofrimento alheio, que só se manifestava no limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos? Para muitos, a ideia de que o garoto era um fantasma tomava forma. Ele parecia estar em todas as fotos como se fosse uma entidade que existia unicamente para ser registrada, sem nunca interagir fisicamente com as vítimas ou com os socorristas que chegavam ao local. Era como se o garoto fosse uma presença, algo que se alimentava da tristeza e da desolação, mas que se mantinha distante, protegido pela limitação da realidade humana. Esse fenômeno passou a ser estudado por pesquisadores que estavam focados em tentar descobrir o que exatamente estava acontecendo.
E ao examinarem as fotografias mais de perto, começaram a identificar um padrão que não poderia ser ignorado. O garoto, em todas as fotos, parecia estar sempre olhando na direção de quem estava tirando a foto, como se ele soubesse que seria fotografado, como se estivesse posando. Era algo surreal. Ele não estava olhando para os acidentes ou para as vítimas, mas diretamente para a lente, como se estivesse consciente de sua presença, como se fosse uma entidade que sabia o que estava acontecendo, mas que ainda assim não se fazia visível. Era um comportamento que desconcertava até os mais céticos. Havia também uma constante sensação de que as fotos com o garoto tinham algo diferente, algo que não se podia descrever com palavras. Não era apenas o fato de ele estar ali, era o modo como ele parecia fora de lugar, uma presença que não deveria estar naquele contexto. As expressões das pessoas nas fotos também eram muito marcantes. Embora a maioria dos motoristas ou testemunhas nos acidentes parecessem atordoados, assustados ou até em choque, o garoto nunca mostrava medo. Ele sempre tinha um olhar fixo, quase como se estivesse esperando, observando, mas não com curiosidade, e sim com uma calma inquietante. Era como se ele fosse parte do cenário, mas ao mesmo tempo algo que não se encaixava. Essas imagens começaram a afetar profundamente as pessoas que as viam. Um motorista, por exemplo, passou a sentir uma sensação estranha toda vez que passava pela BR-373, especialmente à noite. Ele relatou que, mesmo sem ver nada de concreto, sentia uma presença forte, como se algo estivesse observando-o, algo que não podia ser tocado, mas que ele sentia ali, à espreita. Ele ficou obcecado pela ideia do garoto e tentou várias vezes tirar suas próprias fotos para entender o que estava acontecendo. Mas em todas as tentativas, o garoto não apareceu, como se ele tivesse uma habilidade sobrenatural de evitar qualquer tipo de contato físico com os vivos, mas permanecesse ali, impassível nas imagens. Outros começaram a relatar que o garoto parecia estar mais ativo nos momentos de grande tensão nas rodovias. Em um acidente, por exemplo, ele apareceu em uma foto de um caminhoneiro que quase havia perdido a vida após perder o controle do veículo. O mais estranho é que, enquanto o motorista parecia estar em choque e com medo, o garoto na foto estava calmo, sereno. Em algumas imagens, ele parecia até sorrir, mas não era um sorriso comum. Era um sorriso misterioso, algo que não se podia definir exatamente, como se ele estivesse imune a todo o caos ao seu redor, como se fosse um espectador de tudo o que acontecia sem nunca se envolver diretamente. Foi aí que algumas pessoas começaram a sugerir que o garoto fosse uma entidade que estivesse conectada aos destinos das vítimas da BR-373. Como se ele estivesse, de alguma forma, predestinando os acidentes e, ao aparecer nas fotos, estivesse marcando aquelas tragédias. Um sinal, uma espécie de lembrete de que a estrada estava fadada a se tornar o palco de mais eventos dramáticos. Essa teoria parecia fazer sentido para algumas pessoas, pois o garoto nunca parecia estar em perigo. Ele estava sempre presente nas fotos de acidentes, mas nunca nas cenas que realmente aconteciam ao redor das vítimas. Ele era apenas uma presença nas fotos, como se estivesse sempre ali, acompanhando, mas nunca interferindo. Entre os investigadores mais céticos, no entanto, surgiram teorias mais racionalistas. Alguns acreditavam que o garoto poderia ser uma ilusão provocada pela lente da câmera ou algum tipo de distorção causada pela luz ou pela focagem. Mas essas explicações começaram a ser descartadas quando mais e mais fotos surgiam, todas com o garoto em posições diferentes e em diferentes contextos, sem nenhuma explicação científica plausível para sua presença. Se ele fosse uma distorção, por que ele aparecia em tantas fotos diferentes, em momentos e ângulos distintos? Era como se ele tivesse o controle sobre sua própria manifestação nas imagens.
E o mais perturbador, os motoristas que tentaram retratar o garoto de perto, como já mencionamos, nunca conseguiam capturá-lo fisicamente. A cada tentativa, ele ficava apenas nas fotos, mas nunca nas rodovias, nunca no mundo real. E isso levantava ainda mais questões. O que ele queria? Por que ele só aparecia ali, não havia uma explicação razoável. E enquanto isso, o garoto continuava sendo um enigma, uma presença silenciosa e misteriosa, que por mais que tentassem entender, continuava deixando um vazio impossível de preencher. Uma coisa era certa, porém, o garoto não estava ali por acaso. E o que mais perturbava aqueles que tentavam compreendê-lo era o fato de que, de alguma forma, ele sempre soubera que algo aconteceria. Ele estava lá, em todas as fotos, como se estivesse predizendo os acidentes, ou como se fosse um espectador silencioso do sofrimento humano. E enquanto todos tentavam encontrar uma explicação lógica para o que acontecia, o garoto permanecia, em suas fotos, distante, mas ao mesmo tempo mais presente do que qualquer um poderia imaginar. O mistério, em vez de diminuir, só crescia, e com isso as perguntas se acumulavam. Quem era o garoto? O que ele queria? E por que ele estava sempre presente nas fotos de acidentes, mas nunca fisicamente? Talvez nunca saibamos a resposta. Mas o fato é que a história do garoto que aparece nas fotos de acidentes da BR-373 não vai ser facilmente esquecida. Ela permanece, assombrando aqueles que ousam cruzar a estrada. À medida que as investigações sobre o garoto da BR-373 avançavam, mais mistérios começaram a surgir. Motoristas que estavam diretamente envolvidos nos acidentes começaram a relatar experiências inquietantes que iam além da simples presença do garoto nas fotos. Alguns deles diziam ter sentido uma presença estranha, como se algo os observasse enquanto estavam em movimento na estrada. Mas o garoto nunca estava fisicamente visível. Isso gerava uma sensação de desconforto, um tipo de calafrio inexplicável, que fazia com que os motoristas acelerassem sem querer, como se estivessem tentando fugir de algo, embora não soubessem exatamente o que era. Era como se o garoto estivesse se manifestando de uma maneira mais insidiosa, não através de sua aparência visível, mas através de uma sensação densa e sufocante no ar. Foi em uma noite escura, com a neblina encobrindo tudo à sua volta, que um caminhoneiro teve a experiência mais aterradora. Ele dirigia pela BR-373 em direção a um posto de combustível distante quando notou algo peculiar na estrada. Ao olhar pelo retrovisor, sentiu uma pressão nos ombros, como se alguém estivesse observando-o, mas, ao virar a cabeça, não havia ninguém. No entanto, uma sensação de pavor dominou seu corpo, algo que ele nunca tinha experimentado antes. O pior de tudo era que, mesmo no interior do caminhão, ele sentia como se o ar ao redor estivesse mais pesado, mais espesso, como se a estrada inteira estivesse carregada de algo impuro. Ele então se lembrou das histórias sobre o garoto e, pela primeira vez, não conseguiu controlar o medo que se apoderou dele. No dia seguinte, ele procurou uma clínica de psicologia para entender o que havia acontecido. Ele estava certo de que algo estava afetando sua mente, algo além de simples coincidência. Mas a psicóloga, após ouvir o relato, sugeriu que ele tirasse uma foto da estrada na próxima vez que se sentisse estranho, como uma forma de registrar o momento. Ele relutou no início, mas a ideia de capturar uma imagem para entender o que estava acontecendo parecia a única solução viável. E então, em uma noite seguinte, com a câmera em mãos, ele se preparou para enfrentar seus próprios demônios. O que ele não esperava era o que a foto revelou. Ao revelar a imagem, uma silhueta de um garoto, visível apenas na imagem, apareceu no canto inferior direito.
A primeira reação foi de descrença, um choque absoluto. O garoto estava lá, mais uma vez, mas não havia ninguém ali fisicamente. O caminhoneiro ficou em choque, tentando compreender o que havia acontecido. Ele olhou ao redor, mas o ambiente estava vazio, assim como a estrada. Como poderia aquilo ser real? Como podia alguém ou algo estar ali, mas nunca ser visto a olho nu? Essa foto só aumentava o mistério e solidificava a ideia de que o garoto não era uma presença física, mas algo muito mais complexo, algo que desafiava a lógica. Esse evento fez com que outros motoristas começassem a relatar experiências semelhantes. Todos eles, sem exceção, diziam ter uma sensação estranha enquanto dirigiam pela BR-373, como se estivessem sendo observados. Alguns se lembravam de terem ouvido risadas distantes. Outros falavam de uma sensação de aperto no peito. O que mais os confundia, no entanto, era o fato de que essas experiências só aconteciam quando estavam próximos ao local dos acidentes. Era como se o garoto estivesse tentando se conectar com eles, como se estivesse, de alguma forma, atraindo a atenção daqueles que estavam prestes a se envolver em algum tipo de tragédia. Um elo invisível, talvez, uma força que se alimentava do medo e da dor, ou talvez apenas uma presença curiosa que gostava de observar a destruição. A investigação sobre o garoto se intensificou à medida que mais motoristas começaram a entrar em contato com os pesquisadores. No entanto, uma das descobertas mais bizarras foi a de que o garoto parecia estar vinculado a certos pontos da BR-373, locais específicos onde os acidentes se repetiam com uma frequência alarmante. Algumas dessas áreas eram mais sinuosas, outras mais escuras, mas todas tinham algo em comum. Elas eram lugares onde o medo parecia estar impregnado no ar, como se algo ou alguém estivesse esperando. O garoto sempre aparecia nessas mesmas áreas, como uma marca, uma assinatura de sua presença. Era como se ele fosse o guardião de um tipo de maldição da estrada, esperando por momentos de caos para se manifestar. Uma teoria que começou a circular entre os investigadores foi de que o garoto poderia estar preso a algum tipo de limbo, uma espécie de ponto de transição entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ele não era um espírito vingativo, mas um espectador, alguém que tinha uma função, mas não era capaz de interagir diretamente com os vivos. Ele só aparecia nas fotos, uma imagem que parecia capturar a essência de sua existência. Seria o garoto uma alma perdida, que de alguma forma estava fadada a testemunhar a tragédia humana? Ele estava preso naquele ciclo, incapaz de sair, sendo apenas uma sombra dos momentos de dor e sofrimento? O fato de ele nunca aparecer fisicamente nos locais dos acidentes alimentava ainda mais essa teoria. Ele estava preso em uma outra dimensão, talvez uma entidade que não podia se materializar completamente, mas que ainda assim conseguia interagir com o mundo dos vivos de uma maneira única. Isso se encaixava com os relatos das fotos, onde ele sempre aparecia nas imagens, mas nunca nos próprios acidentes. Algo impedia que ele interagisse fisicamente, como se houvesse uma barreira invisível entre ele e os motoristas que estavam em risco. Ele não podia impedir o acidente, mas sempre estava ali para testemunhá-lo. Com o tempo, mais pessoas começaram a se aprofundar no mistério. Histórias surgiram de motoristas que afirmavam ter visto o garoto nas fotos e, em seguida, ter experienciado algo ainda mais perturbador. Alguns disseram ter sonhado com ele, em um cenário onde ele estava parado em frente a um espelho, olhando fixamente para eles. Outros falavam de uma sensação de pesadelo, como se estivessem sendo puxados para uma realidade paralela, onde o garoto era o único habitante. Esses sonhos se tornaram recorrentes e, à medida que o tempo passava, as
Aparições nas fotos se tornaram mais frequentes. Uma pergunta crucial surgia: o que o garoto queria? Ele estava apenas observando, ou havia algo mais? Havia quem acreditasse que ele fosse um sinal, um aviso de que algo mais estava por vir, um tipo de premonição. Mas por que ele aparecia nas fotos e não fisicamente? O que ele queria de todos aqueles motoristas? O mistério aumentava a cada novo relato. E enquanto os investigadores tentavam juntar as peças, o garoto continuava a sua presença silenciosa, marcada pela sua constante aparição nas fotos. Um enigma sem solução. O que se sabia com certeza é que ele nunca estava lá de forma comum. Ele era uma figura que desafiava as leis da física e da lógica, e por mais que as investigações seguissem, ele continuava a fazer parte da história da BR-373, um espectro imortal nas fotos, mas invisível aos olhos. A estrada nunca mais seria a mesma, pois a presença do garoto, mesmo sem se mostrar fisicamente, havia mudado a percepção de todos que passavam por ali. A BR-373 estava marcada, não apenas pelas tragédias, mas pela misteriosa figura que desafiava qualquer explicação racional. Quando a história do garoto que só aparece nas fotos de acidentes começou a se espalhar, algo estranho aconteceu. O número de motoristas que relatavam experiências com ele aumentou de forma assustadora. Mas, ao invés de serem simples coincidências, essas novas histórias começaram a ter um padrão cada vez mais claro. O garoto parecia ter uma conexão com o momento exato do impacto, como se sua presença fosse registrada apenas nos momentos mais críticos. Isso intrigava ainda mais os investigadores, que começaram a suspeitar que o garoto poderia ter algum tipo de ligação sobrenatural com a BR-373, ou algo ainda mais profundo, relacionado ao tempo e espaço. Alguns motoristas começaram a perceber que, em muitos casos, o garoto parecia aparecer nas fotos em situações onde eles haviam quase se envolvido em um acidente, mas por alguma razão haviam conseguido desviar ou frear a tempo. Esse detalhe foi o que mais perturbou as pessoas. A sensação de que ele estava não só registrando os acidentes, mas também observando aqueles momentos de pura tensão, onde a vida e a morte estavam em jogo, fazia com que todos que se aproximavam da estrada sentissem um frio na espinha. O garoto agora não era mais apenas uma figura estranha nas fotos. Ele parecia ser uma espécie de sentinela. Alguém que vigiava não só os acidentes, mas também as vidas que estavam à beira de serem transformadas pela tragédia. Essa ideia de que o garoto estava observando os momentos antes e após os acidentes gerava uma atmosfera de inquietação nas pessoas. Era como se ele estivesse esperando algo, talvez uma falha, um erro humano que pudesse fazer com que a vida de alguém se perdesse. Como se estivesse ativamente participando de um ciclo interminável, sempre presente, mas nunca atuando fisicamente. Ele estava em todas as fotos, mas nunca fora delas. Isso gerava uma sensação paradoxal. Ao mesmo tempo em que ele parecia estar sempre lá, ele não estava. Aquela presença, ou melhor, aquela ausência, tinha uma qualidade etérea que se tornava ainda mais aterrorizante. Em uma das noites mais estranhas registradas por motoristas que transitavam pela BR-373, um grupo de amigos viajava pela estrada. Eles estavam indo para uma festa em uma cidade próxima e, como era de costume, estavam distraídos, conversando e ouvindo música. Mas algo os alertou. Um calafrio percorreu a espinha de cada um quando perceberam que o carro à frente deles estava dirigindo de forma errática, como se algo estivesse influenciando o motorista, que parecia estar em pânico. Os amigos tentaram reduzir a velocidade e, por um segundo, acreditaram que o carro à frente iria rodar na pista. No entanto, o motorista conseguiu controlar o veículo e evitar o acidente. Nesse instante, um deles, que estava com a câmera do celular na mão,
registrou uma foto da estrada, como uma lembrança da situação, sem saber que, mais uma vez, o garoto apareceria na imagem. Ao revelar a foto na manhã seguinte, a imagem de um garoto em pé, parado na beira da estrada, apareceu claramente na imagem, embora não estivesse visível na estrada naquele momento. Ele estava distante, à beira do campo, observando a cena. Não havia explicação para aquilo. A única coisa que os amigos conseguiram entender foi que, como em outros relatos, a foto não mostrava ninguém além do garoto. Ele estava sempre na imagem, como se fosse uma testemunha silenciosa das situações mais extremas. Isso levantou uma questão crucial. Por que o garoto estava ali? O que ele queria? O que ele estava esperando? O fato de ele aparecer nas fotos, de acidentes quase evitados, sugeriu que o garoto tinha um tipo de presença, talvez até uma consciência do destino, mas sem nunca interagir diretamente com os motoristas. Ele parecia ser o espectador de um jogo maior, onde a linha entre a vida e a morte estava sempre prestes a ser cruzada. Alguns motoristas começaram a desenvolver teorias, uma mais assustadora que a outra. Alguns acreditavam que o garoto era um aviso, uma espécie de sinal de que, mesmo quando parecia que a tragédia havia sido evitada, o perigo ainda estava por perto. Outros sugeriam que ele fosse uma alma perdida, tentando comunicar algo importante, mas sem saber como fazê-lo, preso em um ciclo sem fim de observação e espera. A sensação de desconforto em relação à BR-373 continuava a crescer e cada vez mais pessoas começavam a evitar essa estrada, especialmente à noite, não apenas pelos acidentes frequentes, mas pelo mistério que pairava sobre ela. A presença do garoto, embora inofensiva em termos físicos, se tornava opressiva. Ele estava sempre ali, nas fotos, observando, sem nunca fazer nada. As pessoas se perguntavam se havia uma razão para isso, porque ele não aparecia de verdade, o que ele queria mostrar. A cada nova foto, o mistério aumentava. Parecia que ele estava tentando contar algo, mas sua mensagem estava tão nebulosa que ninguém sabia como interpretá-la. As histórias começaram a tomar uma proporção ainda maior. Motoristas que estavam envolvidos em acidentes mais graves afirmaram que, antes do impacto, haviam visto uma sombra distante ao longe, uma figura no horizonte. Alguns até juravam que a silhueta era do garoto. Essa experiência não era vista apenas como uma alucinação momentânea, mas como uma percepção real, uma visão de algo além da realidade, como se o garoto fosse uma manifestação de algo sobrenatural. Ele estava presente, mas não era visível da maneira convencional. Ele estava em uma forma que desafiava todas as explicações lógicas. A cada vez que novas fotos eram reveladas, mais detalhes misteriosos surgiam. Em uma das fotos mais recentes, um motorista viu não apenas o garoto, mas também a silhueta de um carro aparentemente em movimento, mas que não estava lá no momento em que a foto foi tirada. Isso sugeria que o garoto não estava apenas observando os acidentes, mas de alguma forma poderia estar conectado com o próprio tempo, como se a foto capturasse uma realidade alternativa ou uma projeção daquilo que estava para acontecer. O garoto, com sua presença inusitada, não era apenas uma testemunha passiva, mas uma parte ativa de algo que transcendia o entendimento humano. À medida que os relatos e as fotos continuavam a se espalhar, a pergunta mais frequente nos círculos de investigação era: por que o garoto aparecia sempre nas fotos e não fisicamente? Ele estava ligado ao tempo? Ele era uma memória, uma projeção de algo que já havia acontecido ou algo que ainda estava por acontecer? As respostas nunca vinham, mas a sensação de que o garoto era parte de algo maior, algo fora do controle dos motoristas, permanecia.
O mistério do garoto da BR-373 só se aprofundava, e cada novo encontro com ele nas fotos era um lembrete de que, talvez, alguns mistérios nunca sejam resolvidos, mas apenas observados, como ele fazia. E a estrada, marcada por tantas histórias e tragédias, continuava a ser um palco onde o garoto surgia de tempos em tempos, registrado nas imagens e nunca mais visto de verdade. Enquanto o mistério envolvendo o garoto da BR-373 se espalhava, algo estranho começou a acontecer com os motoristas que passaram a rodar pela estrada mais frequentemente. Cada um deles, de alguma forma, parecia mais cauteloso, como se sentissem a presença de algo que não conseguiam ver, mas podiam pressentir. Era um medo sutil, um tipo de apreensão no ar que parecia flutuar à medida que os carros passavam pelas seções mais isoladas da rodovia. Para muitos, a estrada que antes era uma simples rota para o destino se transformara em um cenário de tensão constante. A cada curva, cada movimento na beira da pista, havia um receio de que o garoto pudesse aparecer. E não era apenas uma questão de acreditar ou não em sua existência, mas sim em um incômodo inexplicável que se instalava na mente de todos que ali passavam. O fato de o garoto aparecer apenas nas fotos, mas nunca em carne e osso, começou a alimentar teorias ainda mais elaboradas. Alguns motoristas passaram a relatar experiências em que sentiam um olhar penetrante sobre si, como se alguém estivesse acompanhando cada movimento com uma intensidade insuportável. Era uma sensação que chegava a dar calafrios, pois não havia explicação para ela, a não ser a presença invisível do garoto. E o mais desconcertante era que essa sensação estava sempre mais forte nas estradas mais desertas, longe dos grandes centros urbanos, onde a densidade do tráfego diminuía e o isolamento aumentava. Ali, na solidão da estrada, a aparição nas fotos não era apenas uma coincidência, mas um lembrete de que a linha entre a realidade e o sobrenatural parecia mais tênue do que nunca. Em uma das noites mais sombrias, um caminhoneiro que já havia ouvido histórias sobre o garoto resolveu seguir viagem por um trecho conhecido por ser repleto de acidentes. Ele havia conduzido por ali várias vezes, e as histórias sobre o garoto o incomodavam, mas ele as via como meras superstições. No entanto, naquela noite, algo parecia diferente. A neblina estava mais densa do que o normal, e o som do motor do caminhão parecia abafado pela brisa fria que vinha de fora. A estrada estava vazia, exceto por uma luz distante que piscava na direção oposta. O caminhoneiro, pensativo, reduziu a velocidade. Não sabia ao certo por quê, mas algo o incomodava. Ele apertou o volante com mais força e, por um momento, pensou ter visto uma figura pequena, parada à beira da estrada, quase imperceptível. Sua respiração ficou mais pesada. Ele olhou novamente, mas nada havia lá. Quando o caminhoneiro tirou a foto do horizonte, sem perceber a presença do garoto, naquele instante, ele não imaginava que, ao revelar a imagem no dia seguinte, sua visão de mundo mudaria para sempre. A figura do garoto estava lá mais uma vez. Ele estava parado, olhando diretamente para a lente, como se o estivesse esperando. Mas o mais assustador foi a expressão de tristeza em seu rosto. Um vazio profundo, uma sensação de desamparo que transbordava na imagem, algo que jamais poderia ser capturado por um simples celular. O caminhoneiro ficou sem palavras e, em vez de sentir alívio por não ter se envolvido em um acidente, ele sentiu um peso ainda maior, como se aquele momento tivesse sido registrado não apenas no papel, mas na alma da estrada, de uma forma que não podia ser explicada. E o medo de que o garoto estivesse sempre ali, esperando, nunca mais o deixou. Com o tempo, o número de motoristas que compartilhavam suas fotos nas redes sociais e nos fóruns aumentou,
e algo que antes parecia ser uma coincidência isolada, agora parecia uma regra. As fotos começaram a mostrar uma frequência assustadora, com o garoto aparecendo em todas as situações mais tensas e perigosas, nunca em momentos tranquilos, mas sempre quando o perigo estava iminente. Se antes ele surgia apenas nas imagens de acidentes, agora ele estava aparecendo em fotos que capturavam o momento exato em que o perigo era desviado, como se ele fosse uma manifestação da linha tênue entre o que poderia ter sido uma tragédia e o que realmente acontecia. As explicações começaram a se multiplicar. Alguns diziam que o garoto poderia ser uma alma perdida, uma vítima de algum acidente anterior que agora, de alguma forma, estava presa à estrada. Outros afirmavam que ele era uma espécie de espírito guardião, que tentava evitar o pior nas situações de risco, sempre ao lado daqueles que estavam prestes a se envolver em acidentes. Mas o fato de ele nunca aparecer de verdade, de nunca ser visto a olho nu por mais que as pessoas olhassem, gerava um dilema ainda maior. O garoto parecia ser mais do que uma presença física. Ele estava em outro nível, em outra dimensão, como se fosse uma projeção ou um fragmento da própria estrada. Em uma noite particularmente escura, um casal que viajava pela BR-373 com a intenção de chegar a uma cidade vizinha, passou pela região mais remota da estrada. Estavam nervosos devido à tensão da viagem, mas nada os preparou para o que aconteceu. Durante um trecho onde a estrada se estreitava e o nevoeiro tomava conta, o motorista do carro, com a visão comprometida pela neblina, decidiu parar para verificar a situação. Ele havia sentido uma leve pancada no carro, um impacto quase imperceptível, e temia ter atropelado algo. Quando desceu do veículo, ele não encontrou nada no caminho. Mas, ao olhar para a foto que havia tirado antes de parar, lá estava o garoto, com a mesma expressão sombria e a sensação de que ele estava observando. O casal com uma serenidade inquietante. Não havia lógica, não havia explicação. Apenas a certeza de que ele estava ali, em alguma forma que não se podia compreender. O terror crescente de ser observado por algo que nunca se manifestava fisicamente começou a consumir mais motoristas. A estrada, que antes parecia apenas um meio de transporte, agora se tornava um lugar assombrado, onde a presença do garoto se fazia sentir em cada curva, em cada ponto onde o perigo se aproximava. Alguns motoristas começaram a relatar sonhos vívidos, onde o garoto aparecia nas imagens, mesmo sem estarem dirigindo na estrada. Em seus pesadelos, ele olhava fixamente para eles, como se soubesse de algo que eles ainda não haviam entendido. Em seus olhos havia uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse se esgotando, e eles precisavam fazer algo, mas não sabiam o quê. E, assim, o garoto se tornou uma presença cada vez mais complexa na mente das pessoas que passavam pela BR-373. Alguns tentaram buscar explicações em lendas antigas sobre almas errantes, enquanto outros recorreram ao sobrenatural, tentando decifrar se ele era uma entidade ligada ao destino ou um mensageiro das tragédias que aconteceriam. Mas, independentemente das teorias, havia uma coisa que todos começavam a perceber. Ele estava em todos os momentos decisivos. Ele estava na beira da estrada, nas fotos, nos olhos de quem quase tocou o abismo, mas nunca em carne e osso. Ele era uma sombra, uma projeção, talvez uma memória. E quem passava pela estrada agora sabia. O garoto estava sempre ali, observando, esperando o próximo acidente, a próxima foto a ser registrada. A verdade sobre o garoto da BR-373, no entanto, parecia escapar das explicações mais racionais. À medida que mais motoristas e testemunhas começaram a compartilhar suas experiências, uma nova teoria começou a tomar forma. O garoto poderia ser a manifestação de um presságio,
Alguém que estava ali não apenas para aparecer em fotos, mas para simbolizar o limiar entre a vida e a morte. Mas o que mais inquietava a todos era a maneira como ele aparecia sempre no exato momento em que o perigo se aproximava. Não era apenas uma presença, ele era parte do evento, uma espécie de guardião invisível ou um espectro destinado a agir como um lembrete de que a linha entre a salvação e a tragédia é mais fina do que podemos perceber. O garoto parecia surgir nas imagens como um alerta, mas nunca fisicamente, sempre ausente na realidade palpável, como uma sombra que permanece intocada. Alguns motoristas começaram a questionar sua própria sanidade ao ver a presença do garoto. Nas fotos, era como se o simples ato de dirigir pela estrada se tornasse um convite para o desconhecido. Eles sabiam que, uma vez que entrassem naquela rota, algo os aguardava, mas não conseguiam prever o quê. Muitos passaram a evitar a BR-373, não por medo de acidentes, mas por uma razão mais profunda. O receio de que o garoto, com seu olhar vazio e distante, estivesse se tornando cada vez mais real à medida que as imagens se multiplicavam. Em algum lugar dentro deles, havia o pressentimento de que ele era mais do que uma simples ilusão, mais do que um reflexo da estrada. Ele representava algo que desafiava a lógica, algo que não podia ser explicado com palavras, mas que certamente podia ser sentido na alma de quem passava. Uma noite, uma mulher que viajava sozinha pela estrada teve uma experiência particularmente perturbadora. Ela havia ouvido os rumores sobre o garoto e tentado não se deixar levar pela ideia de que ele era mais do que uma história contada por motoristas supersticiosos. Ela era cética, uma mulher de mente prática, que viajava constantemente por aquelas vias para o trabalho. No entanto, ao passar por uma seção menos iluminada, onde a vegetação fechava o caminho e a neblina tornava a estrada ainda mais fantasmagórica, ela teve a sensação de estar sendo observada. Olhou para os espelhos laterais, mas não viu nada. Nenhuma moto, nenhum carro, apenas a escuridão. Mesmo assim, sentiu como se alguém estivesse ali, no limite de sua visão. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela tentou ignorá-lo, convencida de que não passava de um reflexo da luz. Foi só depois de parar em um posto de gasolina e revelar suas fotos que a verdade veio à tona. Em cada uma das imagens, ela viu, com clareza, a presença do garoto. Ele estava ali, nas sombras da estrada, com a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse esperando por algo. Mas o que realmente a deixou paralisada foi a expressão em seu rosto. Não era apenas a tristeza usual que as outras fotos pareciam capturar, mas algo mais profundo, mais intenso. Ele parecia ansioso, e isso a abalou, pois pela primeira vez ela percebeu que ele não estava ali para simplesmente ser observado. Havia uma expectativa, como se estivesse esperando pela ação de alguém, como se precisasse ser notado. O garoto não era uma figura distante, ele estava ali, fisicamente ausente, mas de alguma forma mais presente do que ela jamais poderia ter imaginado. As explicações para esses encontros começaram a divergir ainda mais. Alguns sugeriam que ele era uma alma vingativa, alguém que havia morrido nas estradas, e sua presença visível apenas nas fotos era uma maneira de ele ficar preso entre os mundos. Outros acreditavam que o garoto era uma espécie de espírito protetor, mas de uma forma estranha, distante e sem compaixão, que aparecia para advertir os motoristas antes de um acidente fatal, como se fosse uma espécie de anjo da morte. Mas, na verdade, o fato de ele aparecer nas fotos e não na vida real desafiava todas essas explicações. O mistério sobre o garoto não se resumia à possibilidade de ser um espírito perdido ou um ser sobrenatural. Ele estava em um plano entre as realidades,
onde seu único propósito parecia ser capturado em imagens, sem nunca interagir diretamente com o mundo físico. Ao longo dos meses, uma curiosidade macabra começou a se espalhar entre os motoristas que passavam pela BR-373. Alguns não podiam resistir e tentavam fazer o teste. Tiravam fotos durante suas viagens apenas para ver se o garoto apareceria. E, surpreendentemente, em algumas dessas tentativas, ele surgia sempre nas mesmas condições, em momentos de silêncio profundo, quando parecia que nada de anormal estava acontecendo. Mas ele estava lá, nas fotos, com um olhar fixo, parecendo cada vez mais pálido e distante, como se sua presença estivesse se tornando mais etérea, mais difícil de compreender. Alguns motoristas até chegaram a contar que, em algumas imagens, o garoto parecia estar mais perto do que em outras, como se estivesse se aproximando de algo ou de alguém, e esse distúrbio crescente na percepção da realidade começava a minar a confiança de quem o via. O que significava essa proximidade? O que ele queria? A sensação de que o garoto estava se tornando mais ativo, mais presente, foi ficando cada vez mais evidente. Motoristas passaram a relatar que, após a revelação das fotos, experimentaram uma sensação de inquietação prolongada, como se algo estivesse a ponto de acontecer. Aqueles que anteriormente viam a imagem dele como uma simples coincidência agora começavam a acreditar que ele era mais do que uma figura que aparecia por acaso. Ele estava se tornando parte da estrada, parte da vida que os motoristas viviam, como uma presença constante e inevitável. O medo não era mais apenas do acidente, mas daquilo que o garoto representava. Um lembrete de que o perigo estava sempre ali, escondido nas entrelinhas da rotina. Entre as explicações mais inusitadas, alguns começaram a especular que o garoto era um guardião da estrada, como se ele estivesse ali para assegurar que ninguém ultrapassasse o limite do que era permitido na vida. Mas isso não explicava como ele parecia se manifestar apenas em momentos que estavam longe de serem óbvios. Ele aparecia quando o risco não estava presente, mas estava prestes a acontecer. Era como se ele fosse uma forma de controle, ou até mesmo um aviso de que o que estava por vir não poderia ser evitado. Mas o mistério não estava na aparição dele em si, e sim na percepção de que ele estava presente, de alguma forma, em todos os momentos decisivos. Os motoristas começaram a perceber que o garoto poderia ser mais do que uma simples sombra, mais do que uma lembrança de tragédias passadas. Ele era uma figura intangível, quase como uma lente de ampliação para o que estava além dos limites da compreensão humana. O garoto não era um espectro comum. Ele estava ali para fazer com que as pessoas olhassem para além da estrada, para além daquilo que podiam ver. Ele era um reflexo de algo muito maior, algo que os motoristas começavam a perceber em suas próprias vidas, nas escolhas que faziam, nos riscos que corriam e nas decisões que poderiam mudar tudo, mas que sempre estariam fora de seu controle. No fundo, todos sabiam que o garoto da BR-373 não era apenas um espírito ou uma figura solitária. Ele era a manifestação de algo mais profundo, algo que falava diretamente à essência da existência. Ele era, na verdade, um lembrete de que os limites da vida e da morte estavam mais próximos do que imaginamos e que a estrada, com seus acidentes e seus mistérios, era apenas o reflexo de um medo universal. O medo de não ter controle sobre o que nos aguarda na próxima curva. Caminhoneiros experientes sempre comentam sobre certos lugares que têm algo de errado, mas poucos falam sobre o trecho isolado da BR-230, onde um antigo posto de gasolina ainda permanece de pé, mesmo depois de anos de abandono. Não há registros oficiais sobre quando exatamente o posto fechou,
Mas os relatos indicam que, em certas noites, ele volta à vida como se nunca tivesse sido abandonado. Não é só uma visão fantasmagórica à distância. Alguns motoristas juram que pararam ali para abastecer, conversaram com o frentista e até compraram comida antes de perceberem que tudo não passava de uma ilusão. Quando tentam voltar ao local para entender o que aconteceu, encontram apenas um terreno desolado, consumido pelo tempo, com bombas de combustível enferrujadas e janelas quebradas. Mas as histórias continuam surgindo e cada uma delas traz detalhes que desafiam qualquer explicação racional. Uma das histórias mais intrigantes foi contada por um homem que viajava à noite e parou para abastecer. Ele garantiu que tudo parecia absolutamente normal. O posto estava iluminado, o frentista era um senhor de idade que trabalhava sem pressa e havia uma pequena loja de conveniência onde ele comprou um lanche e um café. Tudo parecia corriqueiro até o momento em que ele pegou o troco e percebeu que as moedas tinham uma textura estranha, como se estivessem cobertas por uma fina camada de poeira. O frentista sorriu de maneira esquisita, e foi então que ele notou um detalhe perturbador. Os olhos do homem pareciam vazios, como se não refletissem luz alguma. Um arrepio percorreu sua espinha e ele decidiu ir embora imediatamente. No entanto, ao sair, olhou pelo retrovisor e viu que as luzes do posto haviam desaparecido por completo. O local agora era apenas uma estrutura escura e decadente, como se nunca tivesse estado ativo naquela noite. Outro caminhoneiro contou que, em uma madrugada nublada, teve problemas mecânicos justamente próximo ao antigo posto. Ele já conhecia os rumores sobre o lugar, então hesitou antes de entrar, mas, para sua surpresa, o ambiente parecia completamente funcional. Não querendo arriscar ficar parado na estrada, ele resolveu perguntar se havia um mecânico por perto. O atendente indicou que sim, que um rapaz trabalhava ali e poderia ajudar. O caminhoneiro seguiu para a oficina no fundo do posto e encontrou um homem de macacão, aparentemente ocupado com um motor desmontado. Eles conversaram brevemente e o mecânico disse que verificaria o problema. Mas no momento em que o caminhoneiro piscou e olhou ao redor, percebeu algo estranho. Não havia som algum, nenhuma ferramenta, nenhum ruído, nenhum movimento. Quando se virou de volta, o mecânico simplesmente não estava mais lá. O caminhoneiro correu para seu caminhão e deu partida sem pensar duas vezes, sentindo o suor frio escorrer pelo rosto. Relatos como esses tornaram o posto fantasma uma lenda entre os viajantes da BR-230. Alguns afirmam que o local revive em datas específicas, enquanto outros acreditam que a aparição acontece apenas para aqueles que estão prestes a sofrer um acidente ou enfrentar algo trágico na estrada. Uma teoria perturbadora sugere que as pessoas que interagem com o posto estão, na verdade, cruzando um limiar entre a vida e a morte, onde o tempo se distorce e o passado e o presente se fundem. Não é à toa que muitos motoristas evitam a área, preferindo dirigir por quilômetros a mais só para não correr o risco de se deparar com o inesperado. E mesmo aqueles que tentam ignorar os rumores, muitas vezes acabam percebendo que algo os observa quando passam pelo local. Um brilho fraco entre as árvores, uma sombra no retrovisor, ou até mesmo a sensação de que alguém os aguarda no acostamento. Mas o mais assustador de todos os relatos é o de um jovem casal que certa vez parou no posto sem saber de sua reputação. Eles estavam voltando de uma viagem e decidiram comprar algo para comer. O lugar parecia normal, com exceção de um detalhe. Dentro da loja de conveniência, todos os produtos nas prateleiras estavam um pouco antigos, como se tivessem sido embalados décadas atrás. O rótulo dos refrigerantes tinha um design que eles nunca tinham visto antes, e as embalagens de salgadinhos pareciam saídas de uma época distante. Intrigados,
Pegaram algumas coisas e foram ao caixa, onde um atendente os observava sem dizer uma palavra. O silêncio era sufocante. Quando finalmente pagaram e saíram, perceberam que a estrada estava diferente. O asfalto parecia mais novo, os postes de iluminação estavam em perfeito estado e não havia qualquer outro carro por perto. Foi só quando olharam o relógio que perceberam que algo estava errado. O tempo simplesmente não havia passado. Depois desse evento, o casal voltou à BR-230 algumas semanas depois, determinado a encontrar o posto novamente. Eles dirigiram no mesmo horário, procuraram atentamente, mas tudo o que encontraram foi uma estrutura destruída, cercada por mato alto e com placas enferrujadas pendendo dos pilares. A loja de conveniência estava em ruínas, com prateleiras quebradas e nada além de poeira e destroços no chão. Mas a prova de que aquilo realmente havia acontecido estava em suas mãos. Os produtos que compraram naquela noite ainda estavam dentro do carro, embalagens perfeitamente lacradas de uma época que, segundo qualquer lógica, já deveria estar enterrada no passado. Muitos tentaram entender o que acontece naquele trecho da BR-230. Alguns acreditam que o posto ainda existe em uma espécie de plano paralelo, onde pessoas ocasionalmente se perdem sem perceber. Outros acham que ele é uma manifestação de algo maior, um ponto onde o tempo e a realidade se distorcem. O que ninguém sabe explicar, porém, é o motivo pelo qual algumas pessoas conseguem ver o posto, enquanto outras passam por ali sem notar nada de anormal. E há aqueles que se perguntam: o que acontece se alguém entrar no posto e decidir ficar? Se a lenda for real, será que essas pessoas seriam capazes de sair ou estariam presas para sempre em uma versão do passado que se recusa a desaparecer? A BR-230 já foi palco de inúmeros acidentes e histórias inexplicáveis, mas nenhuma delas causa tanto desconforto quanto a ideia de um posto de gasolina que aparece e desaparece como se tivesse vida própria. Não há registros oficiais de seu funcionamento, nenhum documento que comprove sua existência no presente, mas as histórias continuam surgindo, e cada uma delas carrega um detalhe perturbador que se encaixa perfeitamente com os relatos anteriores. Talvez o posto seja mais do que um simples eco do passado. Talvez ele seja um aviso de que algumas partes da estrada guardam segredos que não devem ser descobertos. Muitos ainda acreditam que um dia alguém conseguirá provar a existência do posto fantasma de maneira definitiva. Mas até lá, motoristas seguirão contando suas histórias, tentando compreender o que viram, o que sentiram e, principalmente, o que aconteceu no momento em que cruzaram o caminho de algo que não deveria mais estar ali. Mas afinal, e se o posto não for apenas um resquício do passado? E se for algo mais? Algo que em determinadas noites decide se manifestar e atrair aqueles que estão desprevenidos? E se um dia ele resolver nunca mais deixar seus visitantes irem embora? Caminhoneiros que trafegam pela BR-363 sempre compartilham histórias sobre eventos estranhos na estrada. Mas um relato específico tem se repetido com frequência perturbadora. O de um garoto que só aparece nas fotos tiradas em cenas de acidentes. Os primeiros relatos foram tratados como coincidências macabras, mas conforme os registros aumentavam, ficou impossível ignorar o padrão. Ninguém o vê pessoalmente. Não há testemunhas que o descrevam no local dos acidentes. Mas quando alguém revisa as fotos, lá está ele. Um menino de aparência pálida, roupas antiquadas e uma expressão vazia, sempre no fundo da imagem, observando o desastre como se fosse apenas um espectador invisível. O mais inquietante é que quanto mais antigas as fotos analisadas, mais vezes ele aparece, como se estivesse ali desde o início dos tempos, esperando, acompanhando cada tragédia sem jamais ser notado. Os primeiros a perceber essa presença
Foram fotógrafos de jornais locais que cobriam acidentes na rodovia. Um deles, um veterano na profissão, revisava seu material quando notou a figura do garoto em uma das imagens. No início, pensou ser apenas um sobrevivente ou uma criança que morava por perto, mas algo parecia errado. A pele do menino era pálida demais e suas roupas lembravam um estilo de décadas passadas. Intrigado, o fotógrafo ampliou a imagem e sentiu um arrepio ao perceber que os olhos da criança pareciam completamente escuros, sem qualquer brilho. Mas foi só quando ele decidiu revisar fotos antigas de outros acidentes que seu sangue gelou. O mesmo garoto estava lá, em diferentes ângulos, às vezes parcialmente oculto pelas sombras, mas sempre presente. Era impossível que fosse a mesma criança ao longo de tantos anos. A história começou a se espalhar entre jornalistas e peritos da polícia rodoviária. Alguns duvidaram, achando que era apenas um jogo de luz ou um erro na exposição das fotos. Mas, conforme mais registros foram analisados, ficou evidente que não era um truque da mente. Em cada imagem recuperada, o menino aparecia em um ponto diferente, observando o caos como se fosse uma entidade separada da realidade. O mais perturbador foi quando um repórter resolveu comparar as fotos e percebeu que o garoto nunca envelhecia. As imagens mais antigas, datadas de mais de 30 anos, mostravam a mesma criança, com a mesma expressão vazia, o mesmo olhar profundo e sem vida. Isso levou a um novo questionamento. Quem ou o que era aquele garoto? Por que ele sempre aparecia? Em momentos de tragédia? Curiosamente, não existem relatos de alguém ter visto a criança no momento dos acidentes. Motoristas, socorristas e bombeiros afirmam que nunca notaram ninguém próximo às cenas registradas nas fotos. Ele simplesmente não estava lá. Mas então, como ele aparecia em cada registro? Alguns começaram a acreditar que se tratava de um espírito que se manifesta apenas através das lentes, uma presença que observa a tragédia sem jamais interferir. Outros cogitam que o garoto possa ser um presságio, um aviso de que algo ruim está prestes a acontecer. Há até quem diga que ele é a causa dos acidentes, uma entidade que atrai o desastre para aqueles que cruzam seu caminho. Um caso que reforçou essa teoria aconteceu com um caminhoneiro que sempre carregava uma câmera no painel do veículo. Em uma viagem noturna pela BR-373, ele capturou diversas fotos da estrada, apenas por costume. Na manhã seguinte, enquanto revisava as imagens, encontrou algo que fez seu coração disparar. Em uma das fotos, o reflexo do garoto estava visível no vidro do caminhão, sentado no banco do passageiro. O caminhoneiro não se lembrava de ter visto ninguém entrar na cabine e viajava sozinho. O detalhe mais macabro foi que, horas depois daquela foto, um acidente grave aconteceu exatamente onde ele havia passado. Para ele, não restavam dúvidas. O menino era uma presença que antecedia as tragédias. Os relatos se tornaram tão frequentes que alguns começaram a testar a teoria. Um grupo de investigadores paranormais decidiu percorrer a BR-373 e tirar fotos em diferentes pontos onde acidentes fatais ocorreram no passado. Quando analisaram as imagens, o resultado foi aterrador. O garoto estava presente em diversas delas, quase sempre distante, às vezes meio escondido entre arbustos ou encostado em uma placa de sinalização. O mais assustador foi uma imagem tirada na entrada de um túnel, onde o menino aparecia bem no centro, olhando diretamente para a câmera. Isso fez com que os investigadores abandonassem o projeto imediatamente. Nenhum deles quis seguir com a pesquisa depois daquele momento. O mistério em torno do garoto persiste até hoje. Nenhum registro oficial de desaparecimento ou morte infantil coincide com sua aparência. Ele não corresponde a nenhuma criança que tenha morrido na BR-373,
Pelo menos, não nos registros disponíveis. O que leva muitos a se perguntarem se ele sempre esteve ali, esperando, observando, aparecendo apenas para aqueles que tentam compreender o inexplicável. Há caminhoneiros que dizem ter se recusado a tirar fotos na estrada, com medo de ver o menino surgindo onde ele não deveria estar. Alguns acreditam que, uma vez que você o vê em uma foto, ele nunca mais te deixa em paz. E então surge a pergunta que ninguém consegue responder. E se o garoto não estiver apenas nas fotos de acidentes passados? E se, de alguma forma, ele estiver acompanhando quem o percebe? Há relatos de pessoas que, depois de verem suas imagens, começaram a notar sua presença em lugares inesperados, reflexos em janelas, sombras ao longe, aparições sutis em vídeos que nunca estavam ali. Antes, para essas pessoas, a BR-373 deixou de ser apenas uma estrada e se tornou um portal para algo desconhecido, um lugar onde uma presença silenciosa se esconde entre as tragédias, esperando pacientemente para ser notada. O caso tomou uma nova proporção quando um policial rodoviário, cético até então, decidiu analisar pessoalmente os registros das ocorrências na BR-373. Ele já ouvira os boatos sobre o garoto que aparecia nas fotos, mas nunca acreditara, de fato, nessas histórias. No entanto, uma noite de patrulha mudou tudo. Um acidente grave envolvendo um carro e um caminhão acabara de acontecer, e ele foi um dos primeiros a chegar ao local. Como de costume, registrou a cena com sua câmera de serviço para o relatório. Mais tarde, ao revisar as imagens, seu coração disparou. O menino estava lá, encostado em um poste de sinalização, olhando diretamente para a câmera, como se soubesse que estava sendo fotografado. Mas o mais assustador foi que, quando voltou ao local pela manhã, não havia nada ali, nem pegadas, nem vestígios de uma criança por perto. Intrigado e um tanto assustado, o policial começou a pesquisar casos antigos. Ele conseguiu acesso ao banco de imagens de acidentes registrados nos últimos anos, e com o passar das horas, sua inquietação só crescia. O menino estava presente em diversas fotos, sempre distante, sempre observando. Mas algo estranho chamou sua atenção. Em algumas imagens mais recentes, ele parecia estar cada vez mais perto das vítimas. Enquanto antes ele se mantinha ao fundo, agora surgia nos reflexos de vidros quebrados, nas sombras projetadas pelo farol dos carros destruídos. Era como se estivesse se aproximando, pouco a pouco, conforme as tragédias se acumulavam. A obsessão pelo caso começou a afetar sua sanidade. O policial começou a evitar dormir, temendo que pudesse sonhar com o garoto. Mas o verdadeiro terror aconteceu dias depois, quando sua esposa encontrou uma foto estranha no celular dele. Ela queria apenas ver as imagens do último passeio em família, mas no meio das fotos havia um registro que ele não se lembrava de ter tirado. Era uma imagem de dentro de sua própria casa. No reflexo da televisão desligada, o menino estava parado atrás do sofá, encarando a tela com seu rosto pálido e olhos sem vida. O policial sentiu o chão sumir sob seus pés. Como aquela foto fora parar ali, ele tentou manter a calma e investigar de forma lógica. Mas os acontecimentos inexplicáveis começaram a se multiplicar. Barulhos de passos ecoavam pela casa de madrugada, vultos passavam rapidamente pelo canto de sua visão, e em algumas ocasiões sua filha acordava chorando, dizendo que um menino estranho a observava da porta do quarto. Era como se algo tivesse cruzado o limite da BR-373 e agora estivesse dentro da sua própria vida. O policial, desesperado, chegou ao ponto de procurar um padre para benzer sua casa, mas nada parecia afastar a sensação de que era observado. A cada instante, o medo chegou ao ápice quando, durante uma patrulha noturna, ele percebeu que seu rádio começava a falhar sempre que passava por trechos específicos da rodovia.
Os chiados se tornavam estáticos incompreensíveis, e por mais que tentasse ajustar, a interferência persistia. Então, um dia, algo diferente aconteceu. No meio da estática ouviu uma voz, fraca, distante, quase um sussurro, e dizia apenas uma palavra: olhe. O policial gelou. Olhar o quê? Para onde? Sua mente se encheu de pavor. Ele desligou o rádio no impulso e acelerou, tentando afastar a sensação de que algo invisível o acompanhava na escuridão da estrada. Nos dias seguintes, decidiu se afastar do trabalho e tirar uma licença. Mas a sensação de perseguição não o abandonou. Ele se livrou do celular, apagou todas as fotos e tentou esquecer o que tinha visto. Mas o medo real veio quando sua esposa tirou uma foto da família durante um almoço. Era uma simples imagem, sem nada de especial. Mas quando a ampliaram, notaram algo ao fundo, refletido na janela. O garoto estava lá novamente, parado do lado de fora, como se estivesse observando através do vidro. Mas sua expressão tinha mudado. Ele parecia sorrir. A essa altura, o policial começou a acreditar que não era apenas uma lenda. O garoto não era apenas um espectador das tragédias, mas algo muito pior. Uma entidade que se alimentava do medo, da angústia daqueles que cruzavam seu caminho. E quanto mais alguém tentava entendê-lo, mais próximo ele se tornava. A BR-373 não era apenas uma estrada marcada por acidentes. Era um ponto de encontro entre o real e o desconhecido. Um portal para algo que não deveria existir. Tentando uma última alternativa, ele procurou um antigo morador da região, um homem idoso que vivera ali desde criança. Quando contou sua história, o senhor apenas balançou a cabeça e disse algo que fez seu sangue gelar. Ele sempre esteve aqui, desde antes das estradas, desde antes de nós. Você não pode afastá-lo, só pode fingir que nunca o viu. As palavras do velho ecoaram em sua mente por dias. Será que, ao tentar entender, ele havia cruzado um limite do qual não poderia mais voltar? A partir daquele dia, ele decidiu se afastar completamente do caso. Pediu transferência para outro setor, se mudou com sua família e apagou qualquer vestígio do que descobriu. Mas às vezes, quando está dirigindo à noite, sente um arrepio inexplicável e se pergunta: e se o garoto ainda estiver por perto, esperando o momento certo para aparecer novamente? O tempo passou e o policial tentou seguir sua vida longe da BR-373, convencido de que deixar a estrada para trás significava enterrar aquele medo profundo que o assombrava. Mas, por mais que tentasse se afastar, o passado encontrava formas de retornar. Certa noite, enquanto assistia TV com sua esposa, uma matéria de jornal chamou sua atenção. Mais um acidente trágico na rodovia. Um carro capotou após o motorista perder o controle em uma curva perigosa, e a reportagem mostrava imagens do local. Ele sentiu o estômago revirar ao perceber um detalhe na tela. Era uma das fotos tiradas pela perícia, e ao fundo, junto às sombras projetadas pelos faróis, estava ele, o menino. O mesmo olhar fixo, o mesmo rosto pálido, como se estivesse ali, observando cada nova tragédia que acontecia naquela estrada amaldiçoada. O policial desligou a TV no impulso, mas o pânico já havia tomado conta de seu corpo. Ele não queria mais saber sobre aquilo, não queria mais ver aquele rosto. Mas como ignorar algo que se recusava a ser esquecido? Ele sabia que, se continuasse pensando nisso, acabaria sendo puxado de volta para o pesadelo. Mas então, uma semana depois, recebeu uma ligação inesperada. Um antigo colega da polícia, ainda trabalhando na rodovia, entrou em contato mencionando um caso estranho. A voz do outro lado da linha soava inquieta, quase nervosa. Ele hesitou antes de falar, mas então perguntou: "Você ainda tem aquelas fotos? As fotos do menino?" O policial sentiu um arrepio subir pela espinha. Algo no tom do amigo dizia:
que aquilo não era apenas uma coincidência. Ele tentou se esquivar da conversa, dizendo que não queria mais falar sobre o assunto, mas o outro insistiu. Eu vi ele, cara. Na minha foto, eu juro por Deus, ele estava lá. A revelação fez seu coração disparar. Seu colega estava passando pelo mesmo tormento. O policial respirou fundo e perguntou mais detalhes. A história era assustadoramente familiar. Após um acidente envolvendo uma moto e um caminhão, seu amigo registrou a cena e, ao revisar as imagens, encontrou a silhueta do menino entre os escombros. Ele tentou descartar como um erro de luz, mas algo na expressão da criança o incomodava. Ele parecia mais próximo, mais presente, como se estivesse se revelando de forma mais clara a cada novo desastre. A insistência do amigo fez com que ele considerasse algo que vinha tentando evitar. E se o menino não fosse apenas uma assombração passiva? E se ele tivesse algum tipo de influência sobre os acidentes? Era impossível dizer quantas vidas tinham sido tiradas naquela estrada, e todas essas mortes pareciam ter um único espectador constante. O policial tentou afastar essa ideia, mas sua mente já começava a desenhar um cenário aterrador. E se o garoto não estivesse apenas observando? E se estivesse esperando por algo? Nos dias seguintes, o policial começou a notar sinais de que aquela presença voltara a rondar sua vida. Sua filha, que já não mencionava o menino há meses, acordou certa noite chorando. Disse que sonhou com um garoto parado na porta do quarto, olhando para ela sem piscar. Ele sabia que poderia ser apenas um pesadelo infantil, mas depois do que vivera, não conseguiu ignorar. Ainda assim, tentou manter a calma, convencendo a si mesmo de que era apenas uma coincidência. Até que outra coisa aconteceu. Sua esposa, sem saber de nada, mostrou-lhe uma foto tirada recentemente no aniversário de um amigo da família. Ela sorriu e comentou que a imagem tinha saído estranha, pois havia uma sombra estranha no canto. Ele pegou o celular dela com as mãos trêmulas e ampliou a imagem. E então, lá estava ele. Quase imperceptível, no reflexo de uma janela ao fundo, o garoto podia ser visto de pé, distante, mas inconfundível. Seu rosto parecia mais nítido agora, mais definido do que nunca. Aquela foi a gota d'água. O policial decidiu que precisava acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas como enfrentar algo que não pertencia ao mundo dos vivos? Ele começou a procurar informações sobre a BR-373, indo além dos registros policiais. Conversou com historiadores locais, buscou relatos antigos, qualquer coisa que pudesse explicar a origem daquela presença. Foi então que descobriu algo que ninguém parecia saber. Antes da estrada existir, aquele território era um vilarejo que desapareceu sem deixar rastros. Os registros eram escassos, mas o que encontrou foi suficiente para deixar claro que a estrada fora construída sobre um local marcado por tragédias. Falava-se de um incêndio, de mortes não registradas, de um garoto cujo nome nunca foi encontrado nos documentos oficiais. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade ainda era nebulosa. O que realmente aconteceu ali? Qual a ligação entre o passado esquecido e a figura do menino? Ele sabia que estava chegando perto de algo perigoso. A cada nova informação, a sensação de estar sendo vigiado aumentava. Os pesadelos voltaram, e sua família começou a sentir o peso daquela presença silenciosa. Mas ele não podia mais recuar. Se quisesse salvar sua sanidade e proteger aqueles que amava, precisava ir até o fim. Precisava descobrir quem era o garoto e o que ele realmente queria. Mas será que estava preparado para a verdade? O policial sabia que estava entrando em território desconhecido. A BR-373 já havia lhe mostrado o suficiente para ele entender que aquilo não era apenas um mistério, mas sim um perigo real. Agora, sua obsessão era descobrir quem era o garoto.
E qual sua ligação com os acidentes? A estrada escondia uma história antiga e ele sentia que quanto mais fundo cavasse, mais próximo chegaria de um ponto sem retorno. Então, contra todas as recomendações de sua própria sanidade, decidiu seguir a única pista concreta que tinha: o passado esquecido daquele lugar. Se havia respostas, elas estavam enterradas ali. Ele começou a visitar arquivos históricos da região, procurando qualquer menção a desaparecimentos ou tragédias ligadas à estrada antes de sua construção. Levou semanas até encontrar algo que chamasse sua atenção. Um antigo relatório falava sobre um incêndio devastador que atingiu um pequeno vilarejo exatamente onde hoje passa a rodovia. O problema? Nenhuma das vítimas havia sido oficialmente registrada. A única informação que encontrou foi uma menção a um garoto desaparecido, cujo corpo nunca foi recuperado. Seu coração disparou. Aquilo era coincidência demais. Será que ele finalmente encontrara a origem da assombração? Determinado a descobrir mais, viajou até a cidade mais próxima da BR-373 e conversou com moradores mais velhos. A maioria evitava o assunto, como se sequer quisessem lembrar daquele passado esquecido. Mas um senhor, dono de um antigo armazém, revelou algo que ele jamais esperaria ouvir. O vilarejo não foi consumido apenas pelo fogo. Segundo ele, existiam boatos de que algo muito pior aconteceu antes do incêndio. Algo que ninguém queria admitir. Aquela criança, o velho disse com a voz baixa, ele não era normal. A vila inteira temia o que ele poderia fazer. O policial sentiu um arrepio. O que aquilo significava? Pressionado pelo silêncio ao redor do caso, ele continuou suas buscas até encontrar o que poderia ser sua pista mais valiosa. Um mapa antigo da região, datado de antes da construção da BR-373. E nele, bem no meio do que hoje era a rodovia, havia um local marcado como Cemitério das Almas Perdidas. Seu sangue gelou. Não havia nenhum cemitério visível naquela área hoje. Então, o que aconteceu com ele? Seria possível que a estrada tivesse sido construída sobre um lugar de descanso para os mortos? Se fosse verdade, isso poderia explicar por que aquela estrada parecia amaldiçoada. Ele precisava ver aquele lugar com os próprios olhos. Pegou seu carro e dirigiu até o trecho exato do mapa onde, teoricamente, estaria o tal cemitério. Mas tudo o que encontrou foi um pedaço esquecido da estrada, com o asfalto rachado e sinais de que poucos veículos passavam por ali. O silêncio era esmagador e a escuridão parecia mais densa naquela área. Ele saiu do carro e começou a caminhar, procurando qualquer sinal de que aquele lugar já fora algo diferente. Foi então que viu. No meio da vegetação alta, algo se projetava do chão. Um pedaço de pedra, desgastado pelo tempo, mas ainda reconhecível. Uma lápide. Seu coração batia acelerado. Se havia uma lápide ali, poderia haver outras. E se aquele realmente fosse o cemitério do mapa, então ele estava pisando em solo profanado, um lugar onde os mortos nunca tiveram descanso. Começou a cavar em volta da pedra, retirando a terra acumulada pelos anos. Logo, conseguiu ler uma inscrição quase ilegível. O nome não estava claro, mas uma palavra ainda podia ser distinguida: esquecido. Ele engoliu seco. Aquele poderia ser o túmulo do garoto, ou de alguém que tinha ligação com ele. Se esse cemitério foi coberto pela rodovia, talvez os espíritos que ali repousavam tenham ficado condenados a vagar para sempre. Mas por que apenas o garoto aparecia nas fotos? O que o tornava diferente? Enquanto tentava encontrar um padrão, percebeu algo que nunca tinha considerado antes. As fotos em que o garoto aparecia não eram aleatórias. Todas tinham algo em comum. Em cada uma delas, pelo menos uma pessoa havia sobrevivido ao acidente.
como se ele não estivesse ligado às vítimas fatais, mas sim àqueles que escapavam. Seu estômago revirou. E se o garoto não fosse um presságio de morte, mas sim um aviso? Talvez ele não causasse os acidentes. Talvez ele estivesse tentando impedir algo. O policial sentiu a cabeça girar. A verdade estava bem ali, ao alcance de sua compreensão, mas ainda faltava uma peça final para que tudo fizesse sentido. Ele decidiu que precisava passar mais uma noite na estrada. Precisava vê-lo com seus próprios olhos. Se o garoto sempre aparecia nas fotos dos sobreviventes, então, talvez, se ele estivesse no lugar certo, na hora certa, pudesse entender qual era seu verdadeiro propósito. Ele sabia que estava arriscando muito, mas era tarde demais para voltar atrás. Naquela noite, voltou à BR-373 e estacionou em um trecho escuro e deserto. Ficou dentro do carro, observando cada movimento ao redor. O tempo parecia se arrastar. As horas passavam e nada acontecia. Mas então, quando estava prestes a desistir, viu um brilho de faróis vindo ao longe. Um caminhão se aproximava em alta velocidade e, no mesmo instante, uma figura surgiu no acostamento. Pequena, imóvel. Era ele. O policial sentiu um frio no peito ao perceber que o menino não olhava para o caminhão. Olhava diretamente para ele. Naquele momento, tudo fez sentido. O garoto não estava apenas aparecendo, ele estava esperando que alguém finalmente entendesse sua mensagem. Mas será que o policial estava pronto para ouvir? Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.